Boa tarde, pessoal, tudo bem? Tô aguardando para ver se tem mais alguém para entrar ainda aqui, tá? Hoje é mais uma live, ou seja, é a nossa segunda live falando sobre o câncer ou a oncologia nos pequenos animais, tá? Hoje nós vamos falar um tema que são os 4 sintomas que seu pet apresenta que podem diagnosticar o câncer. Juliana já entrou, Bianca também, tá tudo ok, né? Bom, pessoal, então assim, para quem não me conhece, né, eu sou o Anderson Rodrigues, sou médico veterinário, formado em 2002 pela Universidade, pela Unopar, tá? Universidade Norte do Paraná. Sou pós-graduado em clínica médica e cirúrgica, com ênfase em cirurgias oncológicas e reconstrutivas no ano de 2004. Possuo mestrado em cirurgia e anestesiologia pela Unifran, a Universidade Franca, no ano de 2002, né? Também tenho pós-graduação em ortopedia, traumatologia e neurocirurgia veterinária pela USP, que é a Universidade do Estado de São Paulo, no ano de 2014. E ainda sou membro de uma fundação chamada AOVET AOSPINE, que é uma entidade suíça de ortopedia, traumatologia e neurocirurgia veterinária, tá? Bom, primeiro, pessoal, eu queria agradecer ao convite da Fórmula Animal, né, e dizer que é uma honra e um privilégio poder estar aqui com vocês e com pessoas que estão dispostas e comprometidas a transformar a vida dos seus pets, buscando cada vez mais conhecimento para prevenir e prolongar a vida dos pequenos, que é o que a gente sempre procura, e com qualidade, né, o que é mais importante, porque eu costumo dizer aos meus pacientes que qualidade de vida para os nossos pets é o que eles merecem. E é o que a gente tem que fazer, tem que tentar melhorar a qualidade de vida deles, né? E hoje, pessoal, nós vamos falar de um assunto referente a uma causa muito importante, que é o Setembro Lilás, que, na minha opinião, é uma campanha fantástica da Fórmula Animal, em que eu participo já pelo 2º ano consecutivo, né? É um trabalho, assim, fora de série mesmo que a farmácia tem feito, e tem levado informações de grande valor para o público que tem acompanhado eles, né? Isso eu acho que, assim, sem sombra de dúvida, vai ficar por muitos anos. E, assim, quero fazer um convite também, se você tem um amigo, um colega ou alguém que não conheça essa campanha do Setembro Lilás, que acesse a nossa página, acesse a página da Fórmula Animal, acesse a página do Facebook e conheça um pouco sobre esse trabalho, que é um trabalho maravilhoso. Eu quero também aproveitar a oportunidade de dizer para as pessoas que elas podem irem formulando as suas perguntas, que nós vamos anotando aqui e vamos respondê-las no final. Ok, pessoal? E por que esse assunto ele se tornou importante? Ou seja, por que o assunto câncer se tornou importante hoje, né? Porque o câncer é um mal que ele assola os animais domésticos. E não é difícil saber sobre o caso de um câncer, né? De um colega, por exemplo, um amigo, um vizinho, um parente. Sempre tem alguém comentando com relação a isso. Nossa, meu animalzinho teve câncer e ele está sendo tratado, ou ele não está sendo tratado. Então, assim, sabemos que algumas raças, elas são propensas a desenvolver essas doenças, né? Algumas raças. Então, eu vou citar algumas aqui para vocês, só para vocês entenderem um pouquinho daquilo que eu estou falando. Por exemplo, Boxer, né? Rottweiler, os animais pequenos, Poodles, ok? Bulldogs ingleses, eles têm propensão a desenvolver o câncer, na verdade, tá? E o que nós precisamos entender? Nós precisamos primeiro entender o que é isso e por que isso ocorre, tá? Nós vamos entender por que isso ocorre, para a gente poder ajudar melhor os nossos pets. E com essa ajuda, minimizar o seu sofrimento. Então a gente precisa entender como é que isso funciona. E é para isso que a Fórmula Animal desenvolveu essa campanha do Setembro Lilás, para que ela possa estar levando essa informação de uma forma fácil, de uma forma que fique fácil de entender e que vocês possam trabalhar o conhecimento e disseminar isso para as pessoas, ok? E eu costumo dizer que, assim como os humanos, os animais de estimação, eles também correm risco de desenvolver o câncer, né? O câncer, ou a neoplasia maligna, na verdade, não é uma doença só, pois ela define a presença de tumor de característica maligna. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E são vários tipos de tumores dessa natureza. Os cães e os gatos, eles também podem desenvolver a doença. E a gente tem observado que o aumento de expectativa de vida dessas espécies, a incidência de neoplasia maligna ela tem aumentado. E nós comentamos isso na live passada,
que os animais eles estão vivendo mais pela qualidade de vida que nós, os nossos proprietários, estamos desenvolvendo, estamos dando para eles, procurando o conhecimento melhor, e com relação a isso, a sua imunidade abaixa e ele sofre mutação genética. E eu também comentei na live passada que a gente está melhorando muito isso, ainda mais quando entrou as farmácias de manipulações que facilitaram a vida dos médicos veterinários para trabalhar com a parte nutracêutica. Não sei se vocês recordam, como eu falei da medicina preventiva e que falei também da medicina de nutracêuticos, né? Então isso tem ajudado bastante os clínicos, principalmente os oncologistas, a trabalharem melhor a qualidade de vida dos nossos pets, ok? Então, pessoal, eu quero dizer que o câncer ele é uma doença temida e é sinônimo de morte para alguns animais. Então isso assim pesa um pouquinho pra gente, mas eu quero falar para você que nem sempre isso é verdade, entendeu? Se o câncer ele for detectado numa fase inicial, o nosso pet ele poderá ser tratado e esse tumor retirado cirurgicamente, antes que ocorra o que a gente chama de metástase. Ô doutor, mas o que é a metástase? Né? Para aquele que não sabe o que é a metástase é quando uma célula de tecido ou órgão doente, ela vai, se instala, multiplica em outros órgãos através da corrente sanguínea, e aí gerando sim o tumor de característica maligna. E quando esses tumores eles são removidos, aumentam-se as chances de prolongamento da vida desses pets nestes casos, né? Ele pode, mas só que esse tumor ele pode se manifestar mais tarde também. Então a gente tem que estar atento a isso. Porém, nem todo tumor é um câncer, né? Os tumores benignos, de uma certa forma, quando começam a crescer rapidamente, eles devem ser retirados, pois eles podem se tornar malignos mais tarde, e aí levando a uma metástase pulmonar, por exemplo. Então a gente tem que estar atento com relação a isso. Se tem a possibilidade de levar o seu pet a um clínico, identificar que é uma massa tumoral ou que é um câncer e que ele está numa fase inicial, é um tumor de característica benigna, converse certamente com o seu clínico ou com o seu oncologista de confiança para que ele possa estar trabalhando isso, né? Para que ele possa estar te orientando de uma forma melhor e que você consiga controlar isso e que não chegue a se tornar um tumor de característica maligna. E hoje, pessoal, eu quero falar para vocês a respeito de 4 sintomas que seu pet apresenta que você pode diagnosticar o câncer nos pets. Gente, e são coisas básicas, são coisas muito simples, não é nada tão técnico assim e vai ficar fácil para vocês entenderem, né? E eu quero aqui salientar mais uma vez e pedir a vocês que, se forem formular as suas perguntas, podem nos enviar. Tem gente aqui trabalhando junto comigo, anotando, e aí eu vou respondê-las para vocês, ok? Então, assim, doutor, quais são esses sinais, né? Como eu falei, são quatro sinais ou sintomas, ok? E eu vou falar eles e depois eu vou comentar cada um. O primeiro sinal, pessoal, seria a evidência de dor e claudicação. Então, olha aí, não é nada assim absurdo, né? Evidência de dor e claudicação. O segundo sinal seria a mudança nos hábitos ao usar o banheiro. Isso aí dá para todo mundo observar, né? E existem aí várias patologias associadas a isso. O terceiro sinal seria a tosse ou a dificuldade para respirar. Essa, pessoal, confunde até o clínico. O clínico menos experiente, às vezes, ele patina um pouquinho quando ele vê esses sinais. E eu vou falar isso para vocês depois. E o quarto sinal, pessoal, que é um sinal que às vezes é mais tardio, é a perca de peso. Ou seja, na verdade, a perda de peso. Então esse é um sinal mais tardio. Esse a gente tem que estar atento com ele, porque quando ele demonstra isso ao seu proprietário, já pode estar numa fase mais avançada. Tá certo, pessoal? Então, como eu falei para vocês desses 4 sinais, eu vou começar falando do primeiro sinal, que é a evidência de dor ou claudicação, ok? Se o seu pet, seja ele cão ou gato, mancar ou apresentar qualquer evidência que esteja com dor ao andar, pular ou correr, ele pode estar apresentando algum problema articular. Pode estar apresentando algum problema articular. Ou nos músculos. E aqui eu já vou abrir um parênteses de um caso bem recente atendido no consultório, a questão de 10 dias atrás, de uma paciente da raça Boxer. Hoje ela está com 11 anos, mas eu havia atendido ela há 2 anos atrás com uma neoplasia mamária, um tumor na terceira mama, na M3 do lado esquerdo, ao qual nós realizamos todos os exames pré-operatórios e
estava tudo ok, nós realizamos a parte hematológica, bioquímica, eletrocardiograma, Doppler, fizemos uma biópsia, ela apresentava um carcinoma de grau 1. Detalhe, pessoal, ela não era castrada, e aí nós fizemos a cirurgia de ovarioesterectomia, que é a castração, associada à mastectomia unilateral. Removemos toda a cadeia mamária dela. Normalmente, nesses casos, eu removo o que a gente chama de linfonodo inguinal, que era o mais próximo da M3, e mandamos tudo para histopatológico depois. Veio lá carcinoma grau 1 e o linfonodo estava livre de metástase. Até aí tranquilo, recuperou-se bem. 2 anos depois, agora, há 10 dias atrás, eu atendi ela com o membro posterior direito, que era o contralateral, bem aumentado. Ela mancava um pouquinho, mas ela não sentia um desconforto tão grande, ela não sentia muita dor. Fizemos todos os exames novamente, ela tem um pequeno nódulo, se eu não me engano, na M3 agora, do lado direito, mas o que preocupou bastante foi esse músculo, o músculo da coxa, ao qual, assim, para ficar fácil para vocês, é o posterior da coxa no ser humano, mas nos animais é o semitendinoso e o semimembranoso. E aí, dentro dessa, radiografamos o membro para ver se não poderia ter um osteosarcoma, que seria um tumor ósseo, também estava livre. Entrei com analgésico, pedi para que ela voltasse com 7 dias, utilizamos analgésicos e anti-inflamatórios, não melhorou. Sugeri a ela, então, realizarmos uma biópsia ou uma citologia desse músculo. Ela não quis fazer, sugeri então uma ultrassonografia. A ultrassonografia da região da parte do músculo veio com uma conclusão de células musculares desorganizadas com forte indício de uma neoplasia. Falei com a proprietária novamente e nós estamos agendando. Por que eu estou comentando esse caso? Porque eu estou falando aqui de dor ao andar ou pular, correr, que pode estar relacionado ou não, né? Mas esse sinal ele não deve ser ignorado. Se você perceber isso, não ignore, porque pode ser um sintoma do câncer. E neste caso, provavelmente vai ser. Ela esperou um tempo achando que ela poderia ter se machucado, brincando com o outro cão de casa, ok? Então, quando a claudicação ela persiste, principalmente por inchaço e dor nos membros, pode ser um sinal de câncer ou algo mais grave, né? Esses animais eles podem ter ali lesões ortopédicas, como ruptura do ligamento cruzado, né? Como ruptura dos ligamentos colaterais, como lesões meniscais, que não era o caso dela. E eu quero dizer para vocês assim, que o osteosarcoma é o principal tumor ou câncer ósseo. E ele é muito agressivo. Refere-se hoje a 85% dos cânceres ósseos em cães. E o diagnóstico é através da biópsia óssea. Então, para vocês entenderem, ontem nós atendemos um Rottweiler com 11 anos, encaminhado de um colega para fazer uma radiografia. Como a gente trabalha a gente presta serviços terceirizados para outros colegas, esse Rottweiler veio com claudicação também do membro posterior, se eu não me engano, o direito, ao qual nós realizamos o raio-x da região fêmuro-tibiopatelar, ou seja, do fêmur e da parte de baixo aqui a tíbia, o osso da canela. E esse paciente, ele apresentava uma alteração radiológica que era indicativo de osteosarcoma. E o médico veterinário que pediu esse exame, ele já falou, se tiver indicativo de neoplasia sugestiva de osteosarcoma, radiografar o tórax. Fizemos a radiografia, porém o tórax não apresenta nada. E vocês já vão entender por que eu estou falando isso, né? Porque normalmente nesses tratamentos de osteosarcoma, o tratamento primeiro de eleição é a amputação. E a gente tem que estar ciente que se trata da metade do câncer, ou seja, assim, a neoplasia, o osteosarcoma, ela está instalada no osso, mas está em torno de 50% no osso. Os outros 50% pode estar no tórax, ou seja, em parênquima pulmonar. Só que nessa fase inicial, o ideal não é a radiografia simples. O exame de eleição, para que você faça um diagnóstico mais preciso, seria a tomografia. Para quem tem tomografia na sua região, nem todo mundo tem disponível na mão um tomógrafo. Isso é mais complicado hoje. Mas quem tem, a de escolha seria esse. Por quê, pessoal? Porque as radiografias simples, elas não pegam nódulos inferiores a 0,5 centímetros. E isso dificulta o diagnóstico na fase inicial. Esse era um paciente. Na radiografia simples, a gente não detectou nada. Mas nós colocamos lá uma observação que poderia ser inferior a 0,5. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês que o diagnóstico precoce, ele salva vidas. E os estudos, eles mostram que com tratamento tradicional, que seria cirurgia e quimioterapia, o tempo médio de vida é de cerca de 1 ano. Mas nós devemos lembrar que isso não é uma regra. E o que a gente tem acompanhado dentro do nosso consultório ou na nossa rotina clínica é que alguns animais
se forem detectados precocemente, você consegue até passar de 1 ano. Mas a grande maioria, quando chega na mão do oncologista, já passou por diversos clínicos. E aí o diagnóstico já é mais tardio. Acaba ocorrendo de ter que, às vezes, nem realizar a cirurgia, fazer só o tratamento quimioterápico, ou fazer a cirurgia e fazer o tratamento quimioterápico. E uma coisa que, às vezes, assim, eu vejo nos proprietários ou nos tutores dos pets, é que eles ficam com receio quando você fala, olha, é um osteosarcoma e o tratamento de eleição aqui é o procedimento cirúrgico de amputação do membro. Eu quero salientar a vocês que para o cão não interessa se ele está com 3 ou 4 patas. A qualidade de vida dele é fabulosa e para ele o que importa é que ele não esteja com dor. É diferente dos seres humanos. Os seres humanos se importam com a estética, os cães não. Eu, por exemplo, eu comentei com vocês na live passada, eu tenho 11 cães e um gato. E um dos meus cães é uma SRD, o nome dela é Vivi, para quem me conhece a Vivi, ela é amputada. Mas na verdade a amputação dela não foi pelo fato de ser uma neoplasia, foi pelo fato de ela ter sofrido um atropelamento e lesionado o plexo braquial, que controla a movimentação do membro. E ela, eu falo assim, se a Vivi tivesse 4 patas, meu Deus do céu, eu tava perdido. Eu precisei adestrá-la, só para vocês terem uma ideia. Ela faz coisas assim que um cachorro normal não faz. Então, assim, a qualidade de vida deles com 3 patas é fantástica. E eles não se incomodam com isso. Quem se incomoda somos nós. E para aqueles que optarem, às vezes, por não fazerem a cirurgia, que é a amputação, o fundamental aí é conseguir controlar a dor e eliminar todos os alimentos processados, reduzir a ingestão de carboidratos, introduzir nutracêuticos com ação anticâncer. E isso eu comentei com vocês na live passada, né? Que eu falei sobre os nutracêuticos, eu falei sobre a alimentação. Então esses animais, quando chegam na terceira idade, nós precisamos estar atentos com relação a isso. Isso prolonga a vida deles, faz com que eles vivam mais e vivam melhor. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E as metástases, pessoal, inicialmente elas são perigosas enquanto o tumor é central. Enquanto esse tumor central estiver presente. Mas o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que, por exemplo, no caso... vou comentar um caso aqui e vocês vão entender que vai ficar muito mais fácil. E eu vou comentar um caso aqui para vocês que vai ficar muito mais fácil com relação a isso, sobre pensar de maneira preventiva. Eu tive um caso de um cão da raça Cane Corso que ele já chegou pra gente com muita claudicação do membro anterior e por indicação de fazer um raio-x. Nós fizemos a radiologia e ele tinha uns sinais de neoplasia de osteosarcoma nesse osso, o osso chamado radiuna, que para nós é o osso aqui do nosso braço, tá? E sugeri ao proprietário que ele fizesse uma biópsia óssea. Ele então aceitou, realizamos a biópsia óssea e a de tecidos moles ao redor. 10 dias depois ele retornou para a retirada dos pontos e receber o resultado de histopatológico. E ele comentou comigo, doutor, meu cão está com um pouquinho de tosse. Eu falei, opa, isso não é normal, ele não estava tossindo há 10 dias atrás. E nós tínhamos realizados todos os exames, inclusive o raio-x do tórax. Então, sendo assim, realizei exames laboratoriais. Primeira coisa, sanguíneo já deu alteração numa célula chamada leucócito. Estava muito alto. Sugeri a ele, então, radiografar o tórax. Quando eu radiografei, já estava com o pulmão todo tomado de metástase. Esse paciente, então, ele optou por não fazer a cirurgia. Ele optou por fazer a quimioterapia e entramos com o controle da dor. Ele realizou a primeira sessão de quimioterapia, que as sessões são a cada 21 dias. Ele fez a primeira sessão e 3 dias depois ele veio a óbito. Então, assim, a gente tem que estar atento e passar isso. Estou falando isso mais para os veterinários que devem estar nos assistindo. Devemos passar isso aos nossos clientes e pacientes, tá certo, pessoal? Segundo sinal, né? Mudanças no hábito ao usar o banheiro. Pessoal, essa aqui é algo que a gente sempre tem que estar atento. Porque, por exemplo, eu tenho 11 cães. É fácil observar isso em 11 cães, né? É mais complicado. Mas para quem tem 1, 2 ou 3, seja ele cão ou gato, deve ficar atento. Por quê? Porque quando eles mudam esses hábitos de usar o banheiro, precisamos prestar muita atenção. Porque pode ser que eles alterem essa frequência com que vão ao banheiro. Podem ir mais vezes, podem ir menos vezes, né? Podem aumentar a quantidade, chegar lá, tentar fazer, não conseguir. Podem diminuir essa quantidade. Eles podem fazer
ou o xixi ou o cocô com sangue, com colorações diferentes ou na forma de gotinha, ok? Podem ir lá tentar e não conseguir. Eles podem ter essa dificuldade e pode mudar o odor. Em alguns casos pode ficar toda molhada a região perianal e vulvar, com um odor muito fétido e forte, que às vezes a própria proprietária não suporta. Nesses casos, eu recomendo que vocês levem ao médico veterinário de confiança de vocês. Recentemente, nós atendemos 2 casos de neoplasias em região de trígono, em 2 fêmeas, e um caso de neoplasia em região de colo e reto. E esses animais, os seus proprietários observaram a mudança no hábito ao utilizar o banheiro. Inclusive, em uma delas, o cheiro era muito forte e ela ficava toda molhada ao redor. Quando ela nos procurou, realizamos todos os exames necessários, incluindo a ultrassonografia dessa região, e já pudemos observar que havia ali uma neoplasia estabelecida de uma forma avançada, o que não foi possível não realizarmos a cirurgia. Então, nós entramos... Essa paciente, o nome dela era Branca, ela era uma SRD de 14 anos, e a Branca foi a que mais aguentou quimioterapia. Ela fez, se eu não me engano, 5 sessões com intervalos de 21 dias. Ela faleceu recentemente. E isso mudou muito a qualidade de vida da Branca. Ela não conseguia fazer xixi, ela não conseguia fazer cocô, porque essa massa tumoral onde ela estava instalada comprimia tanto o canal da urina quanto o canal do reto. E isso era um pouco complicado, tá? Então, assim, esse foi um caso mais recente. E esse tumor de cólon também, esse foi operado, fez quimioterapia, esse paciente fez 4 sessões e veio a óbito depois. Só vale lembrar que essas sessões, pessoal, são a cada 21 dias. Então, de uma certa forma, esses pacientes suportaram bastante. Enquanto que falam que a média de vida é em torno aí de 6 meses a 1 ano, ok? Então, a gente tem que estar atento a esse sinal de usar o banheiro. Porque, por exemplo, nos gatos, se você observa um felino com dificuldade para usar o banheiro, você pode estar achando que ele está com um problema de trato urinário. Nem sempre pode ser. Isso é mais comum para os gatos, né? Para cães, não. Para cães, ele pode estar com cálculo, ele pode estar com uma obstrução uretral, mas também pode ser um sinal de câncer. Então, a gente tem que estar atento a isso, e isso é muito fácil de observar, ok? Então, assim, percebeu esse sinal? Procure imediatamente o seu médico de confiança e peça a ele para que realize exames ou faça uma avaliação clínica bem detalhada e específica, fazendo alguns tipos de perguntas, como essas que eu passei para vocês, tá certo? Pessoal, e um terceiro sinal, que seria tosse ou dificuldade para respirar, esse, na verdade, confunde até os clínicos, né? Eu mesmo, algumas vezes, eu comecei um tratamento desse achando que era um problema respiratório. E aí depois eu fui entrando detalhadamente mais na anamnese, nos exames, para fechar o diagnóstico de neoplasia pulmonar, por exemplo, ou alguma outra neoplasia já com metástase. Então eu quero dizer para vocês assim, que tosse ou dificuldade para respirar, tossir ou respirar com dificuldade, pode ser um sinal de problema cardíaco, pode ser um sinal de doenças pulmonares. Quais? Hipertensão pulmonar, pneumonia, broncopneumonia. Ou ainda um câncer. Porque o que acontece? Porque o câncer ele pode se espalhar até o pulmão e causar um sintoma como tosse, engasgos, ânsias, que às vezes parece que eles vão vomitar, ok? E essas tosses, elas não saem com antibiótico, nem com antitussígenos e nem com xaropes. Como eu comentei no caso daquele paciente lá atrás do Canecourse, que ele chegou na clínica, fizemos tudo, 10 dias depois, ele, doutor, está com tosse. Realizei um exame laboratorial, ele apresentava um aumento de leucócito, que é uma célula branca do nosso organismo, que é uma célula de defesa. Imediatamente sugeri um raio-x novamente do tórax, ele já apresentava metástase. Então, assim, esses sintomas, a gente tem que estar atento. E lembrar que, às vezes, assim, o veterinário prescreve um antibiótico. De 7 a 10 dias, não melhorou? Vamos fazer mais 20 dias. Não melhorou, pessoal? Procura se informar. Procura saber o que está acontecendo. Procura ver se é realmente isso. Vamos fazer os exames que são necessários, tá certo? Eu normalmente realizo esses exames. E esses pacientes, quando chegam tossindo, a primeira coisa que eu faço, já logo de cara, é pedir um exame laboratorial. E se ele dá uma alteração muito além do que eu estou acostumado a ver, e normalmente os animais que apresentam neoplasias
com metástase, os leucócitos estão lá em cima. O normal aí fica em torno da casa de 7 a 17, 18 mil leucócitos, você encontra na casa de 40, 50, 60 mil ou mais. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Ok? Como todos os outros tecidos do corpo, como todos os outros tecidos e órgãos do corpo, o pulmão ele é composto por células. E normalmente essas células, elas se dividem e se reproduzem de forma ordenada e controlada. E quando ocorre uma disfunção celular que altere esse processo de divisão e reprodução, é produzido excesso de tecido que dá origem ao tumor, que pode ser benigno ou maligno. E o tumor maligno é o câncer, e seu crescimento, ele não só comprime, mas também invade e destrói os tecidos sadios e à sua volta. Além disso, pessoal, as células tumorais, elas podem desprender-se do tumor e dar origem ou se espalhar por corrente sanguínea e vasos linfáticos, né? Para outras partes do corpo, dando origem aos tumores. Ou seja, chegou-se a metástase. É isso que acontece. Por isso que eu falei para vocês que quando eu realizo cirurgias, principalmente dos tumores de mama, obrigatoriamente hoje eu peço 2 histopatológicos, o da mama e o do linfonodo. Se é da mama mais próximo do inguinal, eu removo do inguinal. Se é da mama mais próximo à primeira mama, eu removo o que está perto, o axial, o que for, ok? Então assim, isso é muito importante e dá um feedback, uma resposta do que está avançando essa doença. E isso acontece. Eu vou comentar um caso para vocês de uma dash round, uma tekelzinha, ou seja, aquela linguicinha, salsicha, que fica mais fácil para o pessoal entender. E nós realizamos, ela tinha, quando ela chegou na clínica, 15 anos, com um tumor de mama pendular. Realizamos todos os exames, incluindo o raio-x do tórax, Doppler cardíaco e ultrassom abdominal, não apresentava alteração. Fizemos a mastectomia, removemos o tumor, removemos o linfonodo. 10 dias depois saiu o resultado, ela apresentava um carcinoma mamário grau 3, se eu não me engano, com metástase em linfonodo de tumor ósseo, osteosarcoma, pessoal. Comentei com a proprietária de fazer quimioterapia, mas ela não quis, ela falou que ela sofreria com isso e ela não optou por não fazer. A cirurgia cicatrizou, ficou tudo bem. 22 dias depois ela retornou com tosse. Coletamos um sangue, ela apresentava 75 mil leucócitos, assim, uma coisa absurda. Imediatamente pedi para que fosse feito um raio-x do tórax, ela já apresentava metástase pulmonar. Mesmo sendo assim, a proprietária optou por não tratar, 55 dias depois ela veio a óbito. Então, olha o que eu estou querendo falar para vocês, que com relação à tosse ou dificuldade para respirar, nós precisamos estar atentos, porque isso é sério. E é um sintoma e é um sinal fácil de ser visto. O quarto sinal é a perca de peso, ou seja, a perda de peso na verdade, né? E esse é um pouco mais difícil, por isso que eu deixei ele por último, porque às vezes quando você percebe-se que está perdendo muito peso, já está numa fase muito mais avançada do que a fase normal, do que normalmente acontece. O câncer é uma das doenças que mais causam a perda de peso. E se isso acontece com o seu pet, procure o veterinário. A presença de um tumor ele pode levar a perda de peso involuntária por diversas razões. Em algumas situações, a localização do tumor ela torna a alimentação mais difícil. Como, por exemplo, tumores que dificultem o trânsito normal do alimento pelo trato gástrico, né? Tumores que afetem direta ou indiretamente o esôfago, tumores que afetam o estômago e o intestino. E algumas consequências desses tumores, como o acúmulo anormal de líquidos dentro do abdômen, eles também podem dificultar a tolerância de alimentos na quantidade adequada. E nós atendemos uma Beagle, que ela é cardíaca, para vocês terem uma ideia. Ela tem ela tem uma doença articular degenerativa associada à displasia. Ela tem um pouquinho de alteração em coluna lombar. E ela começou a perder peso. E um dos nossos veterinários lá da clínica a atendeu, sugeriu a ela que realizasse os exames para que pudesse ser feita uma remoção de tártaro. Só que a dificuldade nesse paciente era mexer na boca. Ela liberava um odor muito forte. E quando isso foi possível, a hora que eu fui fazer a remoção de tártaro, quando eu abri a boca com ela anestesiada, o que ela apresentava? Um tumor em região maxilar.
mandibular. E aí coletei um fragmento, mandei um fibrosarcoma. O proprietário optou por não fazer nada, essa paciente ainda se mantém viva, ela faz o controle da dor e faz a limpeza da região bucal e alimenta ela com alimentos bastante líquidos. Ok? Muitos tumores, eles causam redução expressiva do apetite, né? O paciente simplesmente ele não tem vontade de comer, não sente fome, e da mesma forma, há tipos de câncer que causam por si só desgastes nutricionais. Tudo isso, pessoal, contribui para a perda progressiva de peso ao longo do tratamento, podendo levar o paciente a estados exagerados de desnutrição, que são chamados de caquexia. Então é importante que o paciente com câncer e seus familiares saibam disso, né? Que o emagrecimento progressivo ele diminui a resistência do organismo a infecções e reduz a tolerância do tratamento necessário, como quimioterapia, né? Ou tratamento cirúrgico. Portanto, um paciente que mantém o peso, ele tolera melhor o tratamento. E isso é necessário porque a gente possa combater o câncer. É aí, pessoal, que entra a parte da nutrologia, os nutracêuticos, para que a gente possa estar trabalhando isso, né? Então, assim, quando a perca de peso é muito intensa, muitas vezes a caquexia ela se torna irreversível. E aí, vamos caminhando já para a parte mais final, e daqui a pouco eu vou começar a responder as perguntas de vocês. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que nem todos os caroços e inchaços do corpo do seu pet, eles são cancerígenos. Mas você não vai saber se você não levar ao veterinário, né? O veterinário que vai falar para você, olha, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo, né? E como que ele vai fazer isso? Ele vai fazer através de uma biópsia, que ele vai poder saber se é possível ou não, se são células cancerígenas ou não, né? Eu posso falar para vocês que ninguém, nem mesmo os oncologistas, eles podem olhar um nódulo na pele e falar, não é nada, não é um tumor. Porque não é porque o seu cão ele teve múltiplos lipomas, que são os nódulos de gorduras, que ele não vai ter nada, né? Outra massa que seja benigna no passado, não fique muito relaxado com isso, achando que não pode aparecer um câncer. A gente deve tomar cuidado com isso. Eu sempre digo aos meus pacientes que todo nódulo ele deve ser puncionado. Eu já cheguei a puncionar 5 vezes ou 5 tipos de nódulos no mesmo paciente que não deram nada. E no sexto, pessoal, já deu alguma coisa. Então a gente não pode relaxar muito com isso. A gente tem que continuar mantendo os olhos bem atentos com relação a isso. Sempre que puder, apalpe todo o corpo do seu pet, passe a mão sobre ele, veja se você encontra nódulos, né? Se encontrar, procure seu médico de confiança, porque quanto mais cedo a gente diagnosticar isso, maior vão ser as chances de fazer uma remoção cirúrgica e às vezes muito mais cedo, sendo menos oneroso e com resultados que podem até curar o câncer. Por exemplo, se ele for benigno, fizemos o procedimento cirúrgico e removemos. Ontem mesmo eu fiz, numa chau-chau de 14 anos, um tumorzinho de pele que pode ser ali um adenoma ou pode estar associado a um papilomavírus, mas ela tem 14 anos, pessoal, e mesmo assim nós fizemos. Não é muito agradável para o cão ficar puncionando aquilo ali, né? Mas vale a pena saber o que você vai enfrentar, se é realmente um tumor de característica benigna ou maligna. E a gente precisa determinar uma correta abordagem cirúrgica para obter um diagnóstico com citologia ou biópsia antes. E a primeira cirurgia, sendo bem feita, com margem de segurança, é a melhor chance de curar o seu pet, né? E eu falo que quando os nódulos são removidos precocemente, o prognóstico ele é excelente, com nenhum tratamento adicional necessário após a cirurgia. E eu falo também que os caroços, ou do tamanho de 1 grão de ervilha, com cerca de 1 centímetro, eles já apresentam tamanho suficiente para serem puncionados e avaliados. Portanto, pessoal, eu falo que a detecção precoce, ela salva vidas. E eu gostaria, pessoal, de agradecer mais uma vez o convite da Fórmula Animal, né, e dizer que é uma honra poder estar aqui com vocês, falando sobre um tema muito importante, com pessoas que estão dispostas e comprometidas a transformar a vida dos seus pets. E eu vou ver aqui agora quais são as perguntas e tentar responder elas para vocês, ok? Tem várias perguntas. Aonde posso levar meu cão para fazer exames cardiológicos aqui no Rio?
Olha, pessoal, tem uma pergunta aqui que está me perguntando onde ela pode levar seus cães para fazer exames cardiológicos no Rio. O Rio de Janeiro é um lugar fantástico para diagnóstico, tá? Assim, eu não vou falar clínicas ou hospitais, mas eu vou pedir para você procurar associações clínicas cardiológicas. Coloca lá, Associação Médica Cardiológica do Rio de Janeiro. Você vai buscar essa informação. Inclusive a associação tem em São Paulo, eu acredito que tem também no Rio de Janeiro, e você vai procurar um bom cardiologista. Então, assim, o Rio de Janeiro é fantástico para qualquer tipo de especialidade, pessoal. Seja ela cardio, seja ela onco, seja ela radiológica, traumatológica. É só você entrar aí na internet e pesquisar isso, ok? Mas procure pela Associação Brasileira de Cardiologia Veterinária, que ela vai te direcionar ao local que você pode estar atendendo, ok? Minha cachorrinha de 13 anos fez uma cirurgia para retirar de tumores de mama e na vulva. Foi diagnosticado um pequeno início de metástase no pulmão. Toma o Grax 3, ela apesar da idade de cirurgia de risco, ela está muito bem. Gostaria de saber se algum tumor voltar. Não, mas tá vendo? Sim, ó, tem uma pergunta aqui da Ivete, ela tá falando que a cachorrinha dela tem 13 anos, fez uma cirurgia de retirada de tumor de mama e um de vulva e ela tem metástase pulmonar. Se pode voltar. Eu acredito que assim, você deve ter feito o procedimento em um centro muito bom, pelo que você descreveu aqui. Se ela já está com metástase pulmonar, você deve fazer um acompanhamento, de acordo com o que o seu oncologista disser. Às vezes, a cada 2, 3 meses, mensais. Isso é importante. Primeiro, pela idade. Segundo, pelo fato de que você tem que estar acompanhando ela. A medicação que você colocou aqui, fantástico. Eu acredito que se você fizer esse acompanhamento corretamente, você não vai ter problema e você vai prolongar a vida dela e vai controlar também os sinais se ela apresentar de dor, porque normalmente o que apresentava a dor foi removido, tá certo? Exato. Tem uma pergunta aqui da Juliana, ela está falando que os cães da raça Golden Retriever, eles podem apresentar... eles têm mais propensão a desenvolver tumores. Sim, eles têm. Inclusive eu tenho uma Golden, essa minha Golden, ela faz parte do meu banco de sangue. Eu tenho um banco de sangue para cães na minha clínica e eu realizo exames periódicos nela. Eu cheguei a comentar na live passada que eu cheguei a fazer um raio-x de tórax da sua irmã e a irmãzinha dela apresentava metástase pulmonar. Porém, se você fizer um acompanhamento muito bom com ela, pelo menos aí, se ela tiver uma vida sadia, Juliana, e você acompanhar ela com o seu veterinário de preferência, a cada 2 vezes por ano, se for muito preocupante, 3, acredito que você consegue pegar precocemente, ela vai te dar sinais. A minha, como ela é doadora, eu realizo exames quase que mensais, tá? Então, assim, a raça Golden Retriever tem sim a propensão a desenvolver neoplasias. Bom, pessoal, eu acredito que eu deva ter respondido todas as perguntas, né, para vocês. Se eu não respondi, depois podem entrar em contato, deixando aqui que eu procuro respondê-las para vocês. Eu quero agradecer a todas as pessoas que nos enviaram as perguntas. Espero ter contribuído para o conhecimento de todos em relação à saúde dos seus pets. Espera aí que acho que vai finalizar uma pergunta aqui ainda. Daniela, minha filha canina já é idosa e um risco de morte caso eu queira castrá-la. Daniela, não. A melhor coisa, independente da idade, é realizar a castração. É lógico que, por exemplo, eu como clínico cirúrgico, eu sempre faço todos os exames pré-operatórios antes. Hemograma, raio-x, eletrocardiograma. Se tiver tudo ok, sem problema nenhum, em alguns casos Doppler, no caso dela provavelmente eu recomendaria um Doppler e um ultrassom abdominal. Se tiver tudo ok, a melhor coisa é castrar para que você ainda dê longevidade à vida dela. Nós comentamos sobre o controle de natalidade na live passada e isso é muito importante. Eu acredito que se você procurar o seu médico de confiança e conversar com ele sobre isso, ele vai falar para você que não tem problema nenhum. Ó, a Juliana tá me perguntando aqui, Curitiba também tem muitas clínicas boas, viu, Juliana? Eu vou falar para você
procurar aí na sua cidade. Eu poderia falar 2 ou 3 aqui, clínicas, mas eu não vou entrar porque às vezes eu posso esquecer de algum colega e depois eles vão ficar chateados comigo. Mas existem, pelo menos que eu sei, uns 4 ou 5 hospitais veterinários muito bons aí, na cidade de Curitiba. Então, dê uma pesquisada certinha e possa levar, né? Fabiano, o prognóstico de sarcoma, ele é bom desde que seja feita a remoção cirúrgica com ampla margem de espaço, tá? E aí depende do que vai vir ali o resultado de histopatológico ou se precisou fazer mais alguma coisa. Eu acredito que se você monitorar isso bem de perto, você não vai ter problema nenhum não, né? E aí nesse caso ainda, sempre que você puder fazer, ultrassom abdominal, ok? Bom, pessoal, eu acho que agora tá tranquilo, a gente tá entrando para encerrar a nossa live, né? Então quero mais uma vez agradecer a todo mundo que enviou as perguntas. Espero vê-los vocês no ano que vem, novamente aqui, porque, como eu disse para vocês, o Setembro Lilás é uma campanha de conscientização e combate ao câncer animal nos animais, nos pets, desenvolvido pela Fórmula Animal, e isso é, sem sombra de dúvida, fantástico. Só um momentinho aqui. Paula, vou responder e finalizar aqui, tá? A Paula tá me falando que a cachorrinha dela foi diagnosticada com hipotiroidismo e toma levotiroxina. Tem que ter o acompanhamento, Paula. Eu, por exemplo, um dos meus 11 cães é um cão que ele fica na cadeira de roda. Ele é um cadeirante, ele é um paraplégico e ele também tem hipotiroidismo e ele toma levotiroxina. O que eu faço? Hoje eu já estou no controle, eu faço o controle dele a cada 3 meses. Eu doso o nível de levotiroxina para ver se está tudo ok. E a qualidade de vida dele é absurda, você não faz ideia. Se você fizer um acompanhamento entre 3 e 6 meses dosando a levotiroxina, acredito que você não vai ter problema. O nome do meu cão é Davi, ele já está comigo há aproximadamente uns 6 anos. E no começo, esse meu cão, ele convulsionava também. Então eu acredito que você não vai ter problema com isso, tá? E voltando aqui falando da causa do Setembro Lilás, essa é uma causa que ela visa, pessoal, diminuir os diagnósticos de câncer e prolongar a vida e a vitalidade dos nossos pets, informando aos donos a importância de levá-los ao médico veterinário de sua preferência, para um acompanhamento, para acompanhar a sua saúde e identificar possíveis riscos, evitando o desenvolvimento das doenças. E eu quero convidá-lo a juntar-se a essa causa do Setembro Lilás junto com a Fórmula Animal, porque eu sempre falo para os meus clientes e para os tutores dos meus pacientes que prevenir também é um ato de amor. E que a prevenção é a melhor forma de cura, né? Então eu acredito que a gente tem que trabalhar essa parte da prevenção. E a Fórmula Animal, promovendo essa campanha, ela tenta fazer isso. Ela faz isso de uma forma melhor. Se vocês puderem acompanhar aí a página do Facebook da Fórmula Animal, e eu tenho acompanhado, eles estão colocando sempre alguns posts falando, dando muitas informações. Então isso, pessoal, eu acho muito importante. Eu quero mais uma vez agradecer a todo mundo que esteve aqui, nos acompanhando, nos assistindo. Quero desejar a vocês um bom fim de semana e que seja tudo da forma como tem que ser. E espero vê-los novamente na próxima campanha do Setembro Lilás. Um abraço, pessoal!